Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos continuar resolvendo exemplos para treinar aí um pouquinho mais as equações de Gauss e também o cálculo do aumento linear transversal. Nesta aula nós vamos resolver dois exemplos. O primeiro é essa questão aqui que nos diz o seguinte: um objeto de 3 centímetros de altura é colocado perpendicularmente ao eixo de uma lente convergente de distância focal igual a 18 centímetros. A distância do objeto à lente é de 12 centímetros. Calcule o tamanho da imagem em centímetros fornecida pela lente. Esse exercício nós vamos resolver de maneira bem rápida, sem a necessidade de montar o esquema. O que nós vamos precisar fazer é destacar as informações que estão no enunciado. A primeira informação é um objeto de 3 centímetros de altura. A altura do objeto é igual a O, que o exercício nos diz que é 3 centímetros. A segunda informação é que a lente é convergente e que a distância focal da lente é igual a 18 centímetros. Então, F é igual a mais 18. Por que eu coloquei mais? Porque a lente é convergente e para as lentes convergentes a distância focal é sempre maior que zero. E a terceira e última informação é a distância do objeto à lente, que é de 12 centímetros. Eu vou colocar mais 12 centímetros porque nós sabemos que esse sinal indica que o objeto está à frente da lente, à esquerda da lente, ok? O exercício nos pede para encontrar o tamanho da imagem. O tamanho da imagem é I. Nós podemos calcular o valor de I fazendo uma relação entre o aumento linear transversal e o tamanho do objeto. Só que nós não conhecemos o aumento linear transversal, então o primeiro passo vai ser calcular o valor de A. A pode ser calculado relacionando essas duas informações, a distância focal e a posição do objeto, porque A é igual à distância focal sobre a distância focal menos a posição do objeto. A será então igual a 18 sobre, vamos colocar o sinal, tá? Não se esqueçam, sobre mais 18 menos 12 centímetros. A então será igual a mais 18 sobre mais 6. O A será então igual a mais 3. Como A é positivo, isso significa que a imagem é virtual e é 3 vezes maior que o objeto. Uma vez que nós conhecemos o valor de A, I será igual a 3 vezes 3, que é A vezes O, e será igual a 9 centímetros. A imagem tem 9 centímetros de altura. Vamos passar agora para o segundo exemplo. Uma questão da FUVEST, que nos diz o seguinte: a figura mostra numa escala o desenho de um objeto retangular e sua imagem, formada a 50 centímetros de uma lente convergente de distância focal f. O objeto e a imagem estão em planos perpendiculares ao eixo óptico da lente. Podemos afirmar que o objeto e a imagem. Daí vem aqui as alternativas. Mas observem a ilustração. Aqui nós temos o objeto com 6 centímetros de altura e 4,8 centímetros de largura. E a imagem de 2 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. O que vocês já percebem logo de cara é que essa imagem é uma imagem invertida. Isso significa que ela está oposta ao objeto em relação ao eixo principal. O objeto está acima do eixo principal e a imagem está abaixo. Nós já podemos eliminar as alternativas A, C, que dizem que o objeto e a imagem estão do mesmo lado, e também a alternativa E, porque obrigatoriamente a imagem está oposta ao objeto em relação ao eixo principal, ok? Então agora nós ficamos com duas alternativas, a B e a D, já temos 50% de chance de acerto. O que diferencia a alternativa B e a alternativa D é o valor da distância focal da lente. Então é isso que nós vamos calcular.
Vamos primeiro calcular o valor de P, pois é necessário conhecer a posição do objeto e da imagem para calcular a distância focal da lente segundo a equação de Gauss. A primeira relação que nós podemos calcular é o aumento linear transversal, pois nós conhecemos o tamanho do objeto e também o tamanho da imagem. A imagem, como é invertida, tem tamanho com sinal negativo e o tamanho dela é igual a 2 centímetros. O tamanho do objeto é igual a 6. Isso significa que A é igual a menos 1 sobre 3. Sabendo o aumento linear transversal, nós conseguimos calcular o valor de P, pois A é igual a menos P' sobre P. Vou trazer a tela para cá para a gente desenvolver mais essas continhas, ok? A é igual a menos 1/3, e isso é igual a menos P', que é 50 centímetros, sobre P, que nós não conhecemos. Menos P será igual a menos 150 centímetros, ou seja, P será igual a 150 centímetros. Então, o objeto se encontra a 150 centímetros da lente. Agora sim, nós podemos calcular a distância focal, usando a equação de Gauss, que nos diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F será igual a 1 sobre 150 mais 1 sobre 50. 1 sobre F será então igual. Tirando o MMC desse lado, vocês vão encontrar 4 sobre 150. Sendo assim, F será igual a 150 dividido por 4, o F será igual a 37,5 centímetros. A resposta correta é a resposta D. A imagem e o objeto estão em lados opostos da lente e a distância focal é igual a 37,5 centímetros. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Continuem estudando.